convidar meus trabalhos, vou convidar a doutora Catarina para apresentar os trabalhos feitos durante o ano. Boa tarde para todo mundo. Sempre é bem o que a Virgínia estava comentando, né? Avaliar para a gente refletir o modo como nós estamos fazendo, como que está a rede, estamos em rede mesmo, não é? Então, vou apresentar alguns dados de que nós pudemos observar esse ano, das coisas que nós nos preocupamos em cuidar e também os nossos planos para o ano, né? Então, pode seguir. Peraí, eu esqueci que eu tenho como. Para cá. É para lá? Não? Então, aponta para cá, né? Então, nós vamos fazer a nossa avaliação e para que aqueles que estão conhecendo como nós funcionamos, nós trabalhamos em rede, são os hospitais públicos de Ribeirão Preto. Hoje nós temos todos os hospitais públicos na rede de apoio espiritual e também Américo Brasilense, que é região. Só informando para vocês, a Maria Augusta estava com intenção de vir, no meio dessa semana ela teve uma diarreia, ela até precisou ser internada, mas teve mesmo internada me mandando informações e pediu desculpa de não poder estar com vocês. A Denise está aqui, você levanta só para quem não conhece, Denise coordena a beneficência e está com a gente desde o começo. Nós construímos juntos tudo que temos. Eu tenho cuidado do apoio no HC, a Fátima é a pessoa que coordena o Santa Lídia e me disse que a partir do ano que vem ela pretende estar muito participativa com a gente. Nós temos esse ano a Mariana, até o ano passado o André, que cuidava do hospital estadual. A Mariana é uma pessoa que quem estiver junto ao HE vai conhecer, uma pessoa maravilhosa que tem cuidado muito e dado muito incentivo. E a Cleice, que também cuida com muito carinho de Américo, ela pretendia vir, tanto a Mariana está em férias como a Cleice. A Mariana está em férias, mas está num curso que a Cleice faz também, por isso que elas não puderam estar aqui. Porque a Cleice me pediu para que desse um recado para vocês. Américo Brasilense está aguardando os voluntários, a rede local em Araraquara é algo para todas as igrejas moverem. Ela tem hoje, ela estudou um fluxo para entrar dentro do hospital e fazer o apoio. Então ela está esperando e contando para o ano com a participação das igrejas. Por enquanto, vocês vão perceber, só tem uma igreja que está junto à Américo Brasilense, mas outras igrejas têm feito contato. As igrejas que estão com a gente na rede são todas essas. É importante estar explicando para vocês que nós temos listado as igrejas evangélicas junto à Igreja Católica. Uma coisa que eu aprendi com o padre Josilene, né? A igreja é única, é a Igreja Católica, mas várias paróquias fazem parte desse grupo representante da Igreja Católica. Mesma coisa em relação aos voluntários espíritas. O grupo se identifica, são os voluntários espíritas, são várias casas que estão juntas compondo os voluntários espíritas. Então, nós não temos aí o total, mas para vocês terem uma ideia de quantas são as igrejas que estão compondo nesse momento a rede. Isso diz respeito aos hospitais, todos. Né? Então,
Quanto ao número de igrejas cadastradas nos hospitais pertencentes à rede, quem me falou de fazer esse estudo foi até a Denise. Eu achei interessante porque ela já tinha estudado os dados da beneficência e ela falou, olha, ela quis saber isso, como que estava de um ano para o outro. E é interessante mesmo, porque em 2015 a beneficência contava com 16 igrejas, em 16 agora são 18. O HC também, nós temos 2 novas igrejas incluídas nesse ano. A Américo Brasilense só tem uma igreja, são 13 voluntários, mas todos da mesma igreja. O Hospital Estadual abriu poucas vagas para cadastro, continua ainda tanto horário como igreja, são 3 igrejas que estão no Hospital Estadual. Santa Casa de 10 passou para 12 e o Santa Lídia também de 3 passou para 5. Então, na nossa opinião, houve um aumento de igrejas cadastradas, o que significa que os hospitais estão confiando na ética e no modelo do apoio espiritual. Achei importante colocar esse comentário, porque é uma luta manter o que eu estou chamando de um modelo de apoio espiritual. Algo que realmente possa ser estável, possa beneficiar os pacientes, todos, independente da religião que eles tenham. Então, eu comecei colocando a avaliação do trabalho da rede de apoio, ou seja, os coordenadores, os grupos, como trabalharam para promover os encontros e todo o nosso trabalho. Então, a rede se reuniu em 16, na verdade, eu pus até um asterisco, são 16 reuniões no ano, mas até agora nós tivemos 14, ainda temos uma em novembro e outra em dezembro, e provavelmente nessas reuniões, além de avaliar como foi esse trabalho, nós ainda estamos nos preocupando em reformular o bloco. Então, ainda vamos estar trabalhando até dezembro. Tivemos uma reunião extraordinária, onde nós, os coordenadores, nos reunimos para pensar o modelo de reunião e conversar um pouco. É uma pena, infelizmente, nós só tivemos uma reunião, né, dos hospitais. Quem sabe para o ano a gente consiga se reunir e ter mais acordos. Quanto à rede foi convidada pelo Hospital Estadual a participar da jornada de humanização. Foi um encontro que todos que participaram sentiram muito bem, o acolhimento e o que o Hospital Estadual está promovendo de abertura em relação ao apoio espiritual. Tivemos também o preparo dos mensageiros nesse ano, foi em 2 encontros, como vocês devem lembrar. Foi uma intenção nossa avaliar se poderia ser melhor, dividir os conteúdos de modo que tivemos a questão da religiosidade e espiritualidade num dos encontros, e o segundo, biossegurança e bioética. Estamos no encontro de avaliação e também estamos organizando o 15º encontro, que será o primeiro encontro de 2017. Então, estavam me perguntando datas. A data é essa, 18 de fevereiro, vai estar iniciando um novo grupo, com todo o nosso empenho. Esperamos que todos possam estar lá para acolher, receber esses novos companheiros. E eu queria trazer em primeira mão uma notícia para vocês que eu soube quinta-feira agora. Nós vamos ter mesmo o centro de eventos, já está garantido, então nós vamos ter um espaço muito bom para o nosso encontro. E a distribuição de fichas, que estavam me perguntando, vão estar com os coordenadores e durante um período nos hospitais. Vocês vão estar sabendo, através dos coordenadores, como convidar amigos para participar a partir do ano que vem, tá certo? Então, só
algumas fotos, né? Na jornada de humanização, houve apresentação e uma discussão de caso também, foi bem interessante. Nesse encontro, o primeiro encontro de fevereiro foi na paróquia do Padre Joselei, não sei se vocês percebem, né? Opa! Ai, foi para trás. Para trás. Esse encontro, né? E até mostrar para vocês, estava uma luminosidade no dia, né? Vocês desculpem as fotos, nós nos demos conta que como nós não ligamos para a imagem mesmo, então nós temos pouco material para colocar, estamos preocupados em apresentar melhor, em ter mais fotos, para registrar os nossos encontros. Esse encontro foi maravilhoso. A equipe do HE de Américo Brasiliense preparou uma apresentação muito consistente. Nós gostamos muito dessa experiência de ter o hospital falando de espiritualidade. Foi muito importante para vocês também. Foi, né? Foi muito bom. Nós gostamos muito. Olha quanta gente foi para o encontro. Eu deixei marcado isso porque é algo para a gente começar a pensar. 400 pessoas se inscreveram, mas na hora do encontro apareceram 311. Então, nós não estamos entendendo, né? Será que os que estão querem tanto que novos entrem, né? Que faz a inscrição e a pessoa não está pronta? Então, são para todos pensarem, né? O que acontece? O segundo, o Expresso Riso participou também desse encontro. Eles, como sempre, eles estão na rede e fizeram uma apresentação bem legal. Um segundo encontro foi Biossegurança e Ética. Vocês lembram o enfermeiro André, né? Ele... Isso. O André informou, inclusive, no encontro que ele estava saindo, foi uma grande perda, mas como vocês podem perceber, tinha um número de voluntários que estavam atentos. A Léa, psicóloga do HC, também falou sobre bioética, trazendo casos da sua experiência. Nesse encontro apareceram 243. 400 se inscreve. Num segundo encontro, onde você está se preparando, olha como caiu quase pela metade. O que acontece, hein? E vamos computar uma coisa, que tinha muita gente daqui reciclando. Estão se preparando juntos, né? Então, muita gente fala que quer entrar, mas na hora do vamos ver, nem na hora do preparo está pronto, né? Então, quando vocês chamarem pessoas para participar do apoio, olha no olho e sinta se a pessoa está pronta. Se ela está preparada para um compromisso que vai exigir dela um horário semanal que vai ser prioridade. Não posso, hoje eu tenho apoio. É assim que a gente faz, não é? Tem festa, vou depois, eu tenho apoio. Né? Então, compromisso, tá bom? Na pesquisa em relação aos mensageiros, né, apareceram dados bem interessantes, né? Então, quanto ao número de mensageiros prestando apoio apoio espiritual nos hospitais, um dado interessante, né, que também a Denise me ajudou a ver, eu pedi para todo mundo rever seus dados, porque ela observou isso, ela falou, interessante, 137 pessoas estão inscritas, quer dizer, elas se prepararam, fizeram um cadastro no hospital, aí 94 são atuantes. O que será que acontece? Então, eu, como todos os outros, avaliaram aqueles que realmente estiveram no apoio. O HC, mesma coisa, olha o absurdo do HC. De 173 inscritos, firmados, cadastrados, 133 trabalharam.
Tem gente, eu não sei se vocês conhecem, que adora pegar o crachá para falar: eu sou voluntário do hospital, né? Será que faz sentido hoje isso nas nossas vidas, né? Então, vamos mudar essa filosofia, porque não é status ser voluntário, é compromisso, né? É um encargo que você pega porque você quer, né? Vai te custar isso, vai te custar horas, o estacionamento que você vai pagar, as indisposições que você vai ter que lidar, até o preconceito de trabalhar, né? Então, olhar para isso também. O Hospital Estadual de Américo tem um grupo religioso que se organizou de tal jeito que eles dão sempre o horário de apoio. Então, dos 13 cadastrados, os 13 trabalham. O Hospital Estadual tem 4 cadastros, mas teve uma média de 3 ou 2 estando no hospital a trabalho, né? Santa Casa cadastrou 50, mas 42 ficaram realmente na função durante o ano, e o Santa Lídia também, de 20 cadastrados, 15 trabalharam. Então, os hospitais se perguntam por quê? Problemas pessoais? Porque muita gente me fala assim: estou com um problema pessoal, né? Claro, isso às vezes impede mesmo. Saúde, tem muita gente que adoece grave ou que está doente, mas quando melhora, está no trabalho. Falta de compromisso ou compromissos em excesso. Então, muita gente pega muita coisa para fazer, não é verdade? Então, assim, vamos olhar como a gente quer fazer, né? Porque vocês perceberam como, né, porque todo o depoimento da Frederica, a importância de estar junto ao doente grave. Então, é muita responsabilidade realmente estar nesse trabalho. Em relação aos mensageiros, também encontramos uns dados interessantes da beneficência do total de mensageiros. 85% responderam à pesquisa, responderam ao hospital. Do HC, 65%. O de Américo não participou da pesquisa junto aos mensageiros. O Hospital Estadual são 4 mensageiros, todos responderam. Santa Casa, metade dos mensageiros responderam a pesquisa, e o Santa Lídia em torno de 40%. Na minha visão, a Beneficência e o Estadual conseguiram envolver os mensageiros na pesquisa. Por outro lado, o Hospital das Clínicas, a Santa Casa e Santa Lídia contaram com metade dos voluntários respondendo à pesquisa. E aí está a pesquisa. Então, conforme vocês lembram, a primeira pergunta é: você tem tido dificuldade para acessar o hospital onde você presta o apoio espiritual? E veja que interessante, né? Eu não estou sabendo usar a ponteira. Aí, ó. É a primeira? Bom, agora vai. Então, ó, aqui está o Hospital Estadual. Como são só 4, uma pessoa teve problema, parece muito expressivo. Agora, dos hospitais, 100% no Santa Lídia não acha menor dificuldade para entrar no hospital. A Santa Casa, ou a Beneficência e o HC, fica em torno de 90, 95 máximo por cento dos respondentes, sem não ter muita dificuldade. Você se sente valorizado pelos profissionais da instituição? O HE e a Santa Lídia têm 100%, eles percebem o quanto que os profissionais valorizam.
Já os hospitais maiores, e eu entendo que no hospital terciário são muitos profissionais, são muitas equipes, e aquilo que a Frederica falou é um fato real. Eles estão sensibilizando todos os profissionais para estarem abertos, né, para essa visão de um acolhimento do paciente. Então, nós encontramos um pouco menos de expressão de valorização, sendo que a beneficência que teve mas não chega a ser 10% o número dos 3 hospitais que apresenta alguma dificuldade na valorização. Você se sente bem recebido pela maioria dos pacientes e seus familiares quando oferece o apoio espiritual? Então, nesse momento, está sendo visto como o mensageiro percebe o paciente e a família na hora que ele chega e ele fala que é do apoio espiritual. Interessante, de novo, que tanto o HE como o Santa Lídia tem uma aceitação muito total, né? Por parte do paciente e família. Já a Santa Casa, a Beneficência e o HC funciona em torno, mais ou menos em torno de 94, 95. É uma boa aceitação, não há dúvida. É que nós queremos bem mais, né? A gente espera mais, a gente quer que aprender como é estar acolhendo para ser recebido. Né? Então, qual que você está? Então, para a pergunta para os mensageiros, a maioria dos pacientes e familiares aceitam com satisfação o apoio espiritual. De novo, a gente encontra em relação a maioria dos pacientes, eles aceitam com satisfação, encontramos 100% nos hospitais, o HE em Santa Lídia, e em torno de 88% a 94% nos hospitais Santa Casa, Beneficência e HC. Não é bem recebido, isso nós temos sentido, a gente percebe, os mensageiros percebem, nós queremos mais, né? Então, você às vezes sente alguma dificuldade em abordar os pacientes e seus familiares? Essa foi uma pergunta que nos trouxe um dado muito revelador, porque o HE não apresenta dificuldade, os 4 mensageiros não têm dificuldade em abordar, mas Santa Lídia, Santa Casa, Beneficência e o HC mostraram alguma dificuldade, não é, na abordagem dos pacientes, o que nos fez pensar que nós precisamos preparar, ter mais atividades para facilitar essa abordagem, para trazer mais confiança, porque não é fácil mesmo, não é? Você chega no quarto, tem uma pessoa grave, a família está sofrida, como chegar do modo que acione essa abertura para poder dar uma palavra de conforto? Então, isso é um desafio. Como você avalia o trabalho promovido
pela rede de apoio espiritual pelos mensageiros. Então foi perguntado para o mensageiro como ele nos avalia, como ele vê o empenho da rede nesse preparo, nessa formação para o trabalho. Então, num modo geral, o HE e o Santa Lídia mostraram que estão bastante satisfeitos, acham que o trabalho da rede está bom, enquanto que nos outros hospitais há ainda algo que, na visão do mensageiro, é preciso melhorar. Isso é muito importante para a gente. Nós precisamos confiar como vocês confiam na gente, não é? Quer dizer, falem, é preciso um pouco mais. Mas o que nós sentimos? Nós preparamos reuniões que nos dão, né, bastante, não vou dizer, nós vivemos dificuldades às vezes com localização, com palestra, e muitas vezes a gente não percebe esse envolvimento total dos mensageiros. Então, assim, é para montar encontros, é para trazer palestrante, vamos, mas vamos assistir, vamos participar, vamos aprender. Vocês perceberam a Frederica falando? É preciso aprender, nós temos muito a aprender com o outro, e em encontros, em conversas, em momentos em que nós podemos trocar. Então, foi perguntado também, na sua opinião, mensageiro, qual o tipo de sentimento que você encontra no paciente quando você está fazendo apoio espiritual? Então, foi listado sentimentos de tristeza, medo, esperança, ansiedade, raiva, irritação, solidão ou silêncio, alegria, gratidão, falta de esperança. Então, dos sentimentos listados, nós podemos observar também um dado interessante. Eu, pelo menos, fiquei pensando naquilo que a Frederica contou para a gente, né? O paciente com esperança, o paciente sem esperança. Quer dizer, ele está num momento difícil, esperança é algo que, né, é uma confiança interna, né? Então, o interessante foi que, de um modo geral, os hospitais perceberam que os pacientes expressam uma esperança para ver a importância do apoio, né? Enquanto também aparece ali muito pouco pacientes que apresentam falta de esperança, mas gratidão, alegria, né, aparece, mas também os pacientes, muitos trazem tristezas, medos, raiva, irritação. Então, eu achei bastante interessante a gente observar que é onde a gente espera que eles estejam mantendo a esperança, é o que a gente quer, né? Então, essa é a ideia, essa é a intenção. Aqui, gente, não sei se vocês lembram, o Adélcio, onde está Adélcio, no dia do encontro, o primeiro encontro na paróquia Santa Teresinha, ele levou um questionário, pediu permissão, porque ele estava preparando o trabalho de conclusão e pediu para as pessoas responderem. Então, essa é uma pesquisa que foi realizada aqui em 27 de fevereiro, e eu selecionei só algumas perguntas que ele me mostrou a pesquisa, porque eu achei que pode completar o nosso dado de pesquisa. Quanto tempo você atua como mensageiro? Essa foi uma pergunta que ele lançou, e que interessante o dado que ele encontrou. Metade, praticamente, das pessoas eram aqui. Nós tínhamos presente metade de novos voluntários, pessoas que estavam conhecendo, estavam até um ano, e praticamente metade das pessoas que estavam presentes nesse encontro já eram da rede, já trabalham nos hospitais. O que nos faz pensar que é um tempo de reciclar, mas dado interessante que o Adélcio encontrou, né? Tem pessoas com 3 anos, tem pessoas que estão
trabalhando no apoio há mais de 5 anos. Quem aqui trabalha mais de 5 anos no apoio? Aí, ó. Olha, gente, arrepiou. Olha quanta gente, né? Tá no apoio há mais de 5 anos. O preparo oferecido pela rede de apoio aos mensageiros é suficiente? Então, responderam, na opinião dos respondentes, 80% está satisfeito. Por quê? Sim, sim, totalmente, juntando com sim, suficiente. Então, uma boa parte sente que está sendo satisfeito, mas tem em torno de 20% das pessoas que sente que poderia ter um pouco mais de preparo. Você se sente, olha essa pergunta, gente, você se sente à vontade para trabalhar com mensageiro de outra religião? Era o primeiro dia de um grupo que estava para iniciar o preparo, mas estavam também os antigos. Então, totalmente, olha que interessante, pessoas já se sentem totalmente, são 50% das pessoas já estão prontas, estão tranquilas de trabalhar e tem no hospital. Você está tendo, Denise, no HC, eu estou tendo, assim, duplas de religião diferente. Você vai ver, vai vir para o ano. O ano vai vir para a beneficência, não é? Porque é uma experiência muito boa. Então, não era da intenção, era questão de horário, não é? E o que é interessante, apareceu esse outro dado que eu e o Adelso ficamos pensando nisso. Adelso, o que quer dizer isso? Quase 50% das pessoas respondem, depende da ocasião. Eu vou trabalhar bem com ela, mas vai depender da ocasião, né? Então, o que será que quer dizer isso, né? Como nós podemos entender isso, né? Vai ser situação que vai ser tranquila. Então, nós ainda estamos apegados em crenças, em preconceitos, em limitações, fechamentos. Então, nós temos dificuldade ainda em estar com o outro, né? Vamos refletir sobre isso, porque não há nada como isso acontecendo na rede. É uma intenção verdadeira de estar junto. E não importa se a minha crença é diferente da dela. O propósito é o mesmo. É dar um conforto ao paciente. É dar uma intenção de calma, de amor, de solidariedade. Então nós precisamos nos unir, não mostrar nossas dificuldades, né? 4% não conseguem trabalhar com outros de religião diferente. Como você, eu achei essa pergunta bem interessante também, como você se prepara espiritualmente antes de prestar apoio espiritual no hospital? E olha que interessante, gente, os dados são os respondentes daquele primeiro encontro. 31% dos respondentes reza em casa sozinho, se prepara em casa. Reza, faz sua oração e vai. Por outro lado, 27%, quase um terço, reza sozinho, um terço reza com a sua dupla. Olha que legal. Está se preparando junto para ir trabalhar junto. Existe um terço também que reza junto com o seu grupo religioso. Como é que é isso? O grupo vai num dia fixo, são vários e vão para vários lugares do hospital. Eles rezam junto, fazem oração junto. E 12% reza sozinho no espaço de oração ou na capela, enquanto que 1% não faz oração nenhuma. Quanto a isso, eu não sei se vocês têm percebido. Vocês percebem a diferença de preparar? Percebem? É totalmente diferente estar preparado e entrar correndo, né?
no hospital porque está atrasado, né? Há pessoas que passam mal de não estarem bem preparadas espiritualmente, não é verdade? Muita verdade. Então, ó, vamos estar conscientes o tempo todo, vamos nos preparar para estar num lugar de sofrimento, onde você quer estar com um pouco filtro, né? Protegido, mas disponível. Outra ainda pergunta bem interessante da pesquisa: como você agiria na situação de chegar após uma notícia difícil ou morte, né? Então você chegou, o paciente acabou de saber que o prognóstico é ruim, a família está ali junto dele, ou pior, né? Tá para falecer ou faleceu. Já aconteceu de falecer paciente com você? Não? Já, né? No HC acontece muito. A gente achava que cuidado paliativo ia ser para assistência espiritual e morre muita gente no momento em que o mensageiro está lá. E aí? E aí que em torno de 60%, desculpe, 60% se colocou na tentativa de auxiliar, de perceber a situação e estava disponível para de algum modo ajudar. Em torno de 23% relatou que procuraria saber a religião da pessoa para oferecer para ela alguém da assistência espiritual. Achei bárbaro isso também. É saber para falar, ó, eu vou ver se tem alguém, se a pessoa é fechada para ouvir, quer ouvir. Então, essa é a intenção de oferecer uma pessoa que possa realmente estar também disponível naquele momento. E 9% se diz ficar muito angustiado, 6% fica deprimido e 3% não sabe o que fazer. A hora fica perdido. Dado interessante para a gente ir se preparando melhor. Quanto à pesquisa com familiares e pacientes, porque esse ano a Denise propôs, isso é verdade, quando ela falou, eu fiquei meio fechada, porque eu não consegui imaginar um jeito da gente fazer essa pesquisa com o paciente familiar, mas foi um dado bem interessante dessa iniciativa da Denise, porque foi uma pesquisa que mostrou algumas coisas importantes. Por exemplo, os pacientes, na beneficência, pacientes 19 foram ouvidos, 31 familiares. Isso foi uma combinação entre nós, os hospitais. Nós iríamos entrevistar de 50 a 100 paciente familiar para compor o grupo, para facilitar a nossa observação. Então, lá, 50 o total. No HC nós conseguimos as 100 entrevistas, eu contei com muita ajuda de pessoas que me ajudaram. A Américo não participou dessa vez. O Hospital Estadual conseguiu entrevistar 56 e a Santa Casa conseguiu fechar os seus 50. Santa Lídia também não participou dessa. Em relação à Santa Casa, há um dado interessante, porque foram os próprios mensageiros que se organizaram no sentido de ver a possibilidade de ouvir também familiares e foi um jeito um pouco diferente. Então, as perguntas que foram feitas para paciente e familiar: quanto à visita do apoio espiritual, você gostou? Então, vocês veem que em azul estão, na verdade, o sim, né? Então, nas instituições, Santa Casa, o HE, Beneficência, o Hospital das Clínicas, então você observa assim que, de um modo muito expressivo, tanto pacientes como familiares, eles mostram gostar da visita do apoio. Essa foi a resposta.
Bom, você se sentiu acolhido e confortado no momento da visita? De novo, a gente encontra muito significativo, 100% mesmo, né? Pacientes, 100%, e familiares muitas vezes. Aqui na Santa Casa, pelo que eu entendi, quem computou os dados percebeu que havia ali alguma dissonância, então eu não sei dizer muito bem como nós vamos entender. Pedir ajuda da Maria Augusta para poder entender. Após a visita do mensageiro, se sentiu melhor? Também muito expressivo para os pacientes que essa melhora, embora também tenha havido algumas diferenças, são principalmente familiares, quanto à questão do sentir-se bem após a visita. Recebeu dos mensageiros promessa de cura? Nós vamos consultar com os familiares e os pacientes se o mensageiro promete cura, né? E o que é interessante, muito interessante, que os pacientes tiveram assim, né, que não houve promessa de cura nos hospitais. Os pacientes não ouviram promessa de cura. Já os familiares, né, em alguma medida, 16%, 20%, então ainda tem momentos em que, no desespero, o mensageiro promete: não, você vai ver, Deus vai te curar. Eu gosto muito da expressão do pastor Paulo, que sempre me lembra que Deus cura pela morte também. Morrer é um milagre, não é de Deus. Então, às vezes é uma bênção, mas ainda há alguma expressão dessa. Sem que você tivesse perguntado, o mensageiro comentou qual a religião dele. Eles pensam que não, mas isso foi perguntado para familiar e paciente. Por quê? Porque, né, a pessoa fala de religião ou da religião dela sem sequer ter sido questionado. O que é a resposta? Muito boa para nós ficarmos um pouco mais tranquilos. Não. Na maior parte das vezes, os mensageiros têm conseguido fazer o apoio sem se identificar em termos de religião e fazer o apoio sem aparecer qualquer indício disso. Isso me deixou muito confortável, mas ainda temos em todos os hospitais mensageiros que precisam falar de religião. Eu coloquei precisam, porque por que a gente precisa falar de religião? Será que a gente quer convencer que a religião vai ajudar o paciente? O que é que acontece ainda, né? Então, para a gente começar a olhar para dentro e ver como é que você está prestando seu apoio. Não precisa, não vai fazer bem para ele. O mensageiro convidou você para ir à igreja dele, sem vocês perceberem, né? O hospital está perguntando, né? O paciente te convidou para aparecer lá, deu o endereço, levou santinho, levou isso, levou Bíblia, né? Aliás, essa é uma questão que eu queria até retomar. Eu não tive chance de conversar com os outros coordenadores do hospital, mas desses últimos meses para cá eu tenho recebido de novo queixas dos profissionais que têm aparecido gente com Bíblia, santinho, papel, né? E não pode. Não é nem questão de biossegurança e não faz sentido. Não precisamos deixar. Que falta de fé na própria expressão do coração, não é? Então, isso é uma questão, né? Convidar para ir para a igreja. O que está interessante? A maioria não convidou, não. Está tranquilo com isso.
mas ainda temos mensageiros querendo levar pacientes e familiares para a igreja. Está aqui, ó, sim, 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 sim. Tá? Então, isso é uma necessidade do mensageiro, não é do paciente, não é verdade? Ele precisa ir para alguma igreja. Então, última pergunta: gostaria de receber mais visitas dos mensageiros enquanto estiver internado? Isso foi muito legal, porque eles querem, pacientes e familiares acham que tem que ter mais visita e que faz muito bem. O que me fez pensar que nós estamos atendendo o nosso propósito, né? E eles estão se sentindo acolhidos, que nós temos que manter firme essa intenção sem desviar, né? Em relação à pesquisa, é isso. Só ficou faltando algo que eu queria comentar com vocês. A partir desse ano, estamos com intenção, desde o começo do ano, de abrir umas novas oportunidades, né, de apoio em lugares amplos, abertos, onde a pessoa precisa esperar um exame, uma intervenção. Então, nós estamos querendo recorrer ao recurso do fantoche. Cadê a Cida? Cida, pelo horário, eu não sei, a Cida trouxe até a malinha dela com fantoche para mostrar para o pessoal como que é possível dentro de um hospital trabalhar com fantoche em ambiente aberto para descontrair a mesma perspectiva, trazer uma mensagem de fé, de esperança, mas brincando, descontraído, ajudando a pessoa a não estar tão estressado numa espera difícil. Então, a partir de fevereiro, nós vamos ter também, se vocês souberem de pessoas que gostam dessa forma de expressão, nós vamos ter nos hospitais essa abertura para o fantoche. A Cida, levanta a Cida. Cida é um amor, ela está disposta, ela me falou. E se precisar, ela treina para todos os hospitais, não é, Cida? Ela tem um monte de fantoche. E nessa investida nós soubemos que o pastor John também usa esse recurso aqui, disponibiliza. Então, para o ano, nós vamos contar também com esse recurso para ajudar, para melhorar o ambiente do hospital. Tá bom? Então, obrigada. Temos pessoas que nós temos a intenção de chamar para trazer alguns depoimentos, né? A experiência, nós pensamos em trazer, dá vontade de todo mundo de falar, não é? De contar um pouquinho de como que é o seu trabalho. Nós pensamos, pastor Zé Carlos, pode vir, Itamar, então eles vão comentar algumas situações uma situação de cada um que acontece dentro da experiência dele. Bom nós estarmos aqui, e o melhor ainda é o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é o de avaliar o que está sendo feito. E boa tarde a todos. Nós temos que agradecer as pessoas que têm sido o canal para a abertura, para que nós pudéssemos entrarmos com uma facilidade muito maior nos hospitais. Hoje está aqui a doutora Catarina e a Denise. É muito bom, que Deus possa abençoá-las grandemente. E eu quero dizer para vocês que eu vou tomar como minha palavra a palavra do apóstolo Paulo. Então, no 2 Timóteo 2,15, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tenha que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. E para nós podemos parafrasear ou dar uma mudada. Procura apresentar-te aos pacientes como um mensageiro aprovado, não tendo que se envergonhar e que maneja muito bem todas as situações. Então elas são adversas e nós não sabemos o que é que nós vamos encontrar ali. E em rápidas palavras, agora há pouco tempo, eu chegando no meu lar por volta de meio-dia, o telefone soou. Era uma funcionária
no Hospital das Clínicas, campus, do 5º andar. E ela perguntou: o senhor é o capelão José Carlos? Eu disse: perfeitamente. Nós precisamos do senhor aqui. Há um paciente que está em fase terminal e a família pediu a presença de um religioso. Pode vir hoje. Eu disse para ela: ele espera até segunda-feira? Ela disse para mim: olha, na verdade eu não espero mais nada não. Então deixa eu ir. E aí eu fui orar. E quando eu estava orando, minha esposa disse: escuta, você vai esperar o homem morrer para você ir lá? Eu disse: não, eu tenho que me preparar para ir lá. Eu não posso chegar lá de qualquer jeito, porque eu não sei quem eu vou encontrar, como está a família dele e nem como ele vai estar. Então deixa eu orar antes de ir. E fui. Acabei de orar e fui. Quando cheguei lá no estacionamento, voltei a orar e a minha oração foi simples: não deixe ele morrer antes de eu chegar lá, porque senão vai ficar ruim. E eu cheguei, ele estava lá, falei com a moça que me ligou, com a enfermeira: moça, que bom que o senhor veio, vamos lá. Chegamos lá, a filha saiu, eu conversei com a mãe, e enquanto eu conversava, eu disse: olha, espera minha filha chegar, para o senhor poder ler e fazer oração. Eu disse: tá bom. Ela tinha saído, ela regressou, e ela estava bem ainda, respirando. E quando a moça chegou, zerou, parou. Aí ela disse: vou chamar a enfermeira. Eu disse: não, primeiro vamos ler e orar, depois você pode chamar a enfermeira. Aí nós lemos a Bíblia, fizemos a oração, e quando terminou a oração, o homem voltou a respirar normalmente. Talvez eu estava descansando da respiração dele, voltou a respirar mais alguns instantes, e aí parou. Aí eu disse: agora então você pode chamar. Eu achei curioso a forma deles agirem para ir amenizando a dor do familiar. Veio primeiro a enfermeira, olhou, fez assim com a cabeça, disse: olha, eu vou chamar a minha superior. Aí foi lá, chamou a superior, ela veio, examinou, olhou tudo direitinho, e eu lá apreciando. Aí ela disse assim: olha, eu vou chamar um médico. Olhou, examinou, colocou a mão, eu vou chamar um médico. Aí veio o doutor para dar a palavra no final. Também fez os exames, olhou os batimentos, tudo, olhou para a esposa e disse: infelizmente, ele partiu. Quer dizer, então, eles prepararam a família para depois comunicar. Aí o médico, depois que deu a notícia, eles foram saindo. Ele disse: não, doutor, faz favor um minuto. Ele regressou, elas também regressaram. Ele disse para ele: doutor, eu vou ler e nós vamos fazer uma oração. Porque nós estamos diante de um quadro de impotência. Talvez o que disse a assistente social Frederica aqui: somos finitos, somos limitados. E o senhor foi, vocês foram até onde deu para vocês irem. Mas infelizmente não conseguimos manter ninguém vivo. E as enfermeiras também vieram. Eu disse: olha, ele viveu 60 anos, Deus lhe deu uma esposa, lhe deu um casal de filhos, lhe deu netos, e o direito de ser assistido neste lugar por vocês. Então eu quero juntamente com vocês agradecer a Deus, não só pelos 60 anos que Deus deu a ele, mas pela esposa, pelos filhos, pelos netos, e pelo trabalho que vocês desenvolveram, pela dedicação de vocês, pelo amor e pelo carinho, por todos os dias que eles estiveram aqui. Aí pudemos ler a Escritura, fizemos a oração, agradecidos. Aí eles agradeceram, foram embora, e eu perguntei para a esposa: precisa de mais alguma coisa? Ela disse: não, está tudo certo. Precisa de descer com vocês até lá embaixo? Eu disse: não, está tudo bem. Aí então eles desceram pelo elevador do fundo, eu desci pelo elevador normal, e quando eu fui pagar para tirar o meu carro do estacionamento, ela estava lá.
Ela olhou para mim e disse assim: olha, ele deve ser sepultado amanhã, vai ficar no velório na Fernão Salles e não temos o horário correto. Se o senhor puder ir lá, eu disse: vou acertar a minha situação. Ele faleceu no domingo, na segunda. Eu vou. E fui, irmãos. Cheguei lá um pouco antes. Ela disse: o senhor poderia falar nesses momentos aqui? Eu disse: posso. Ela disse: então vou chamar todos. Aí chamou todos eles, pudemos fazer a celebração fúnebre e mais uma vez agradecer por tudo que aquele homem foi, pela família dele, pela situação que Deus permitiu, e ainda no hospital oramos juntos para que Deus preparasse todas as coisas que fossem necessárias para que o velório transcorresse da melhor forma possível. E ainda encontro ela hoje. E quando eu encontro, pergunto como está, ela diz: estamos indo. E ainda agradece: muito obrigado por Senhor, porque o Senhor pôde ir lá e por tudo que o Senhor pôde fazer. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, o que nos dá o prazer de continuarmos fazendo o apoio espiritual ou nos apresentando como voluntários, não é retorno nenhum. Porque quando o grupo que estão aqui comigo, os que fazem parte do meu grupo, que vão na Santa Casa, que vão na Beneficência, que vão no HC, a nossa retribuição é a satisfação de vermos as pessoas bem e deixarmos o paciente melhor do que nós o encontramos. Essa deve ser a minha prioridade, deixá-lo em melhor condição. E qual é o retorno? Se nós pensarmos em retorno financeiro, é zero. Eu ouvi a doutora Catarina dizer: pagamos o ônibus para irmos, pagamos o estacionamento, investimos o nosso tempo. Então o retorno que nós esperamos é aquele que traz satisfação dentro da nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, por favor, muito obrigado por vocês terem vindo, estarem aqui e por estarem fazendo este trabalho. E não se esqueçam que a recompensa é a satisfação pessoal de ver as pessoas bem. E alguém disse: nós só podemos darmos aquilo que nós temos. Foi isso que a assistente social disse, não foi? Então vocês têm muito para dar. Continue dando o que vocês têm. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Itamar. Faço parte também do apoio espiritual. Faço visita no HC. A doutora Catarina, eu compartilhei com ela um testemunho, uma experiência na realidade ali, que eu creio que muitos aqui também já vivenciaram isso e presenciaram. Nós às vezes vamos fazer a visita aos enfermos, ali, as pessoas acamadas, e muitas vezes nos deparamos com os acompanhantes. E uma situação especial me chamou muita atenção, foi no TMO, no quarto andar, o transplante de medula óssea. Era um garoto que a princípio eu achei que tinha 19 anos, mas depois que eu fiquei sabendo que ele tinha 15 anos de idade, um menino muito radiante, cheio de fé, e é um local de isolamento, né? Eu cheguei ali, eu me preparei antes, e quando eu entrei naquela sala, ele me recebeu, já era a segunda vez que eu estava ali, ele me recebeu com um sorriso no rosto, e eu já vi que a fisionomia dele estava um pouco mais abatida do que a última vez. Mas só que uma coisa que me chamou a atenção foi o jeito cativante dele, ele não deixando aquele ambiente jogar ele para baixo. E ele até pegou e falou assim, me chamou e falou: pastor, posso cantar um hino? E aí, o que chamou uma atenção ali também foi a acompanhante, que era a avó. Momento algum a avó desgrudava dele. E eu estava mais preocupado com o sentimento da avó, a situação da avó em pânico, uma coisa
parecia que ela já estava prevendo a morte daquele menino, e ela estava deixando transparecer isso, ela estava transmitindo isso com o jeito dela aí. Então é uma situação muito delicada que a gente precisa aprender a trabalhar isso. Eu até pedi, né, para um outro mensageiro, falou, olha, se você conseguir ir lá, pede para conversar com a avó e faz o apoio com a avó. Porque eu saí de lá incomodado, eu não consegui desgrudar a avó do menino. Mas em tudo isso, né, que a gente se depara, essa questão às vezes não é tanto o paciente que precisa do apoio, mas sim é o acompanhante. Então, para a gente atentar nesse detalhe, às vezes a gente vai, não vamos visitar, não. É o acompanhante, é o profissional da saúde que está ali, como já aconteceu lá nesse mesmo local, nesse mesmo dia, na realidade. Né? Eu saí, eu vi uma enfermeira meio, né, ela estava meio abatida, e eu falei, olha, você quer conversar um pouco, está precisando de oração? Teve até que fechar a porta, porque ela desabou a chorar. Então, essa sensibilidade que nós temos que ter, como o pastor José Carlos leu aqui, uma referência bíblica de Paulo, apresentar-se preparado, em condições ali, é essa sensibilidade, que muitas vezes a gente vai conseguir no momento de oração antes de subir. Interessante que, às vezes, muitos estão falando, quando está perguntando, né, que hino que ele tocou. Eu cheguei ali, eu fui ministrado por aquele menino. Eu cheguei ali, eu virei no canto, enquanto eles estavam com os olhos fechados, eu estava chorando, né? E não teve como se conter, porque o que ele passava era muito gratificante. Eu fiquei preocupado da avó transferir aquela parte negativa para ele. Então é essa atenção que eu vou pedir de vocês. Só a palhinha aqui do que ele tocou. Eu queria ver se vocês estivessem na situação, se realmente não é. Vocês imaginam, né? Esse menino, ele ministrando, ele na realidade, ele estava passando uma coisa que muitas vezes a gente perde, né? Confiança, ou até mesmo acreditar em Deus. E ele pegou esse violão ali, começou a tocar, né? E eu fiquei com esse menino com aquela atitude, tanto da avó quanto do menino. E eu pedi para o pessoal, falei, vamos orar, depois o pessoal lá do grupo de oração. E eu comecei a ligar e perguntar, e eu adotei ele, né? Então eu saía de serviço, passava em casa, tomava um banho e ia lá e ia ver como é que ele estava. Aí nisso, na hora que eu fui olhar, eu falei, cadê ele? As enfermeiras vieram, as atendentes vieram todas felizes, falaram assim, olha, ele já recebeu alta.
Aí eu falei, como assim, né? Mas eu queria ver. Falou, olha, não sabe o que aconteceu. A forma que ocorreu, o transplante, foi tudo um sucesso, ele já recebeu alta. Na hora eu fiquei meio assim, né? Mas ao mesmo tempo eu queria ter visto ele, que ele é de Santa Catarina, esse menino. Mas a mensagem ali houve duas mensagens que ficou forte no meu coração. A esperança dele, a fé dele, que falaram que a situação dele era complicada, complicadíssima, e a questão da acompanhante, o tanto que precisa de um apoio. Tá bom? O que eu gostaria, né, é só isso que eu gostaria de passar para vocês, é essa atenção, essa sensibilidade que exige um apoio espiritual. Você entrar no ambiente, ter a percepção, olhar com os olhos, igual teve aquele filme aqui, né, saber às vezes o que a pessoa está pensando, e saber a empatia, né, colocar no lugar da pessoa e através deixar Deus agir. Muitas vezes é nós que vamos ser ministrados pelo meu filho. Tá bom? Obrigado.